Amados irmãos, boa noite, a paz de Jesus a todos. A catequese de hoje é uma catequese séria e polêmica. Quero tratar hoje sobre o aborto, sobre o assassinato de criança inocente, observando tantos países que já aprovaram essa lei. Recentemente, a Colômbia aprovou o aborto até o 6º mês de gestação. O México, a França, tantos outros países. O que a igreja pensa sobre isso? O que a igreja ensina? O assassinato de crianças. Vamos ler aqui na Sagrada Escritura. Então, o Salmo 139, em outra tradução. Eu estou aqui na Bíblia Ave Maria. É o Salmo 138, do versículo 13. E diz assim: Foste vós que plasmastes as minhas entranhas e meu corpo. Vós me teceste no seio de minha mãe. E no versículo 15 do Salmo 138 diz assim: Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Então, observamos que quando acontece o encontro do homem e de uma mulher, que é fecundado o óvulo, que gera vida, ali você vai ter um embrião. Desde a concepção já é uma vida. Observamos que o útero materno hoje está se tornando sepulcro, túmulo, um lugar sagrado onde Deus coloca a mão. Diz aqui: Tu me teceste no seio de minha mãe. Nada de substância vos é oculto, quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Então, um lugar santo, útero materno, o útero das mães estão se tornando sepulcro, túmulo de crianças inocentes. Observamos que nessas guerras, os soldados têm direito de defesa, uns vão, outros fogem, e a criança não. A criança no seio da mãe, no seu ventre, não tem defesa nenhuma. É muito vulnerável. Então, a maior pandemia de todos os tempos é o aborto. O assassinato de criança inocente. O mundo inteiro. Covid-19 não chega nem perto dessa pandemia. É um pecado contra o 5º mandamento da lei de Deus: não matar. Esse é um crime. A vida é concebida desde o momento da ovulação. Vamos observar aqui no Catecismo da Igreja Católica, a nossa doutrina, o que diz no 3º mandamento. Na verdade é o 5º mandamento, né? O 5º mandamento da lei de Deus, que diz não matar. E no parágrafo 2270 diz assim: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde os primeiros momentos de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E continua: Antes mesmo que te formareis no ventre materno, eu te conheci.
Antes que saísse do seio, eu te consagrei. É com a citação do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5. Deus falando, antes que ele fosse formado no seio de sua mãe, Deus já o conhecia e deu consagrado profeta para a nação. Não veja a importância, né? Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Aqui é a citação do Salmo 139, versículo 15. Na Bíblia Ave Maria é o Salmo 138, versículo 15. E cada tradução vai acontecendo um pouquinho dessa diferença. Então, observando, desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou. Continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira condigena ao homem. Por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infratricídio são crimes nefados. A cooperação para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona como uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, segue-se o efeito, incorre em excomunhão, pelo próprio fato de cometer o delito, e nas condições previstas pelo direito do Código de Direito Canônico. Isto a Igreja não quer restringir o campo de misericórdia manifestada, sim, a gravidade do crime cometido e o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, aos seus pais e a toda a sociedade. A gravidade. Quem pratica o aborto, ele está excomungado automaticamente. Existem duas formas de excomunhão, e o Código de Direito Canônico explica com clareza. É o cano que rege todas as leis. O aborto, o assassinato de criança inocente, quem pratica é excomungado automaticamente. Existe o excomunhão automaticamente, que está fora da comunhão com a Santa Amada Igreja, e a excomunhão por escrita, dada pelo bispo, pelo Papa. Então quem praticou o aborto está excomungado automaticamente. O quinto mandamento da lei de Deus diz, não matarás. Então o aborto é um crime. Um crime, um pecado que abrange ao céu. O assassinato de criança inocente. Nós observamos hoje as feministas defendendo o aborto, como aconteceu na Argentina, na Colômbia, até o 6º mês de gestação. Se essas mesmas, quando foram concebidas no ventre de sua mãe, se sua mãe tivesse pensado em aborto, hoje ela não estaria defendendo essa pauta, essa ideologia. Dizer, o meu corpo pertence a mim, eu faço o que eu quero, não. O seu corpo pertence a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 3,16. Minha vida não pertence a mim, pertence a Deus. E a criança no ventre de sua mãe não tem defesa nenhuma. É um assassinato brutal, uma covardia, tanto da mãe como do pai que aceita praticar esse crime. E quem morre com esse pecado vai para o inferno, vai para o quinto dos infernos. Antes de morrer, se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus o perdoará. Não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não tenha o poder de perdoar.
Mas para isso, o pecador tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e fazer o propósito de não pecar mais. Então o aborto é um crime muito grave, porque a criança não tem defesa nenhuma. O útero materno, onde gera vida, é um lugar santo, um santuário, hoje está se tornado túmulo, sepulcro de crianças inocentes. E apoiado por essa ideologia da feminista, que o mundo inteiro está aprovando, em breve vai chegar aqui no Brasil também, esse assassinato. Covid-19 não chega nem perto dessa pandemia. Essa é a maior pandemia dos últimos tempos. Por isso que nós observamos isso aí hoje. Guerra, fome, peste em todos os lugares. Por causa da desobediência do ser humano. Da maldade. O Catecismo da Igreja Católica nos afirma, no parágrafo 393, é caráter irrevogável. Assim como não há salvação para Satanás e seus anjos que pecaram contra Deus, também não há salvação para o homem ou a mulher que morre em pecado mortal se arrepender. Então, se se arrepender de todos os pecados que praticou aqui, pedir perdão a Deus, Deus o perdoará e ele será salvo. Mas se ele morreu com esse pecado mortal, que o aborto é um deles, que é um crime, então, após a morte, ele desce imediatamente para o inferno. Está aqui no Catecismo, no parágrafo 1335. A separação para sempre do Deus Todo-Poderoso. A vontade do Pai é que todos se salvem cheguem ao conhecimento da verdade. Mas nem todos querem buscar a verdade. Isso aí não tem amor ao próximo. Tira a vida de uma criança inocente. E morre com esse pecado, não tem salvação. Vai diretamente para o inferno. Essa é a verdade. Se ele for ler lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41, a gente está explicando com clareza. Uma vez nascido para sempre, o corpo vai morrer, mas a sua alma, seu espírito não morre. O espírito não morre, ele é eterno no céu, ou ele é eterno no inferno. Então cuidado com esses crimes praticados contra a própria carne. O aborto é um dos maiores crimes, uma das maiores pandemias dos últimos tempos. E está sendo aprovado em todos os países. E a gente vê a mídia não fala. E o que a igreja ensina é isso. É um assassinato. O aborto é um assassinato. E a igreja não aprova isso. A igreja é contra. Um pecado contra o quinto mandamento. Um pecado que não tem amor ao próximo. Por isso que é tão séria essa pauta. E quando nós falamos sobre isso, somos muito criticados, somos cancelados, somos mal entendidos, mas é realidade. Está aqui, ó. É a nossa doutrina, o magistério da igreja, do catecismo. Também aqui na Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, é verdade de fé. Eu espero que tenha esclarecido bem esse tema, essa catequese muito séria. Em breve estarei gravando outras catequeses. Vou continuar gravando e ensinando aquilo que a igreja ensina. O que está na Sagrada Escritura e o que está no magistério da igreja. O que a igreja pensa sobre isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos dê força e coragem para denunciar esses erros, mesmo correndo o risco de ser perseguido, maltratado e até morto. Como está lá em Hebreus, que fala que ainda não resiste até o pecado, até o sangue na luta contra o pecado. Estáveis, tu e permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.